Olá, seja bem-vindo, meu amigo e minha amiga telenauta conectada em mais um programa Giro na Voz do Repórter. Isso mesmo, mais um programa Giro na Voz do Repórter no ar pela sua TV Serra Verde. Muito obrigado pela sua audiência, muito obrigado pela sua paciência em mais um sábado pela manhã juntinhos em mais um programa. E hoje comigo dividindo aqui a bancada, dividindo a tela, aqui em cima do meu lado direito, Ronald Pinheiro, do meu lado esquerdo também aqui em cima da tela, o Carlos Queiroz, ou seja, é um programa feito pela equipe da Web Rádio, da Rádio Voz do Repórter. Muito obrigado pela sua audiência, muito obrigado pela sua paciência. Então vamos dar logo o bom dia dos nossos participantes de hoje. Vou começar pelo. Eu não sei se começa por idade, não sei nem quem é mais velho, quem é mais novo. O Ronald parece que de idade é mais velho, mas na aparência tá mais novo que o Carlos Queiroz, com essa barbazona aí, parece o Papai Noel. Mas vou começar pelo Ronald Pinheiro, já que ele é o, né, Carlos, é o chefe, né? É o, é o CEO da Voz do Repórter, então vamos começar com ele. Ronald, muito obrigado pela sua participação mais uma vez, seja bem-vindo. Bom dia, Ronald Pinheiro. Bom dia, Leandro Souza. Bom dia, o amigo Carlos Queiroz. Estamos aqui para contribuir substancialmente com esse programa maravilhoso que vai ao ar todos os sábados, né? Na nossa querida TV Serra Verde. É isso aí, bom dia. Bom dia, Rony. Muito obrigado pela sua participação. Carlos, agora é você, Carlos. Bom dia, muito obrigado pela participação mais uma vez. Bom dia, Leandro Souza, né? Bom dia, Ronald Pinheiro, todos os internautas, né, da TV Serra Verde, Web TV Serra Verde, da Voz do Repórter. Hoje eu posso chamar Ronald Pinheiro, né, Leandro, que ele está aqui com a gente, né? É, sim, sim, viu, Ronald? Eu tenho certeza que você viu o programa passado, você não pôde estar aqui conosco, mas o Carlos Queiroz passou o programa todo me chamando de Ronald, sabe? Eu já tava com medo, era. Mas hoje, Carlos, hoje você pode chamar que aí o Ronald faz a interferência, ele entra aí no programa. Mas sem mais delongas, muito obrigado em mais esse programa, e você por estar conosco. Você já sabe, você está curtindo pelo site da TV Serra Verde, muito obrigado. Está pelo aplicativo da Serra Verde, muito obrigado. Tá vendo a reprise? Já tá na reprise no domingo, mas muito obrigado. E você já sabe, se você quiser deixar sua sugestão, sua crítica, entra aí com o WhatsApp 8892441452. Tá aí na tela, então deixa lá o seu comentário, a sua crítica, a sua sugestão de pauta para a gente fazer o programa Giro na Voz do Repórter. E hoje eu vou logo combinando, viu, com o Carlos. Já tinha combinado com o Carlos, Ronald, em off, agora eu vou combinando com você também. Não vamos falar de eliminatórias da Copa hoje. Por quê? Foi o primeiro jogo do Brasil, né? Então vamos esperar para o jogo de terça-feira. Aí no próximo programa, no próximo sábado, a gente fala direitinho sobre a eliminatória da Copa do Mundo. Então vamos começar falando, como a gente sempre fala, e sempre dá aquele gás aos nossos times representantes nas competições nacionais. Então vamos começar pela Série D do Campeonato Brasileiro. A Série D, eu vou logo colocar na tela, até para vocês terem uma noção de como tá, e eu vou falar para vocês, para a gente comentar em cima do como está sendo aí a Série D do Brasileiro. A Série D que no momento tem o Salgueiro com 8 pontos ganhos, né? Tem o Globo com 7, é o segundo. O Afogados de Ingazeira, né? Afogado lá de Pernambuco, com 6. O América de Natal é o quarto, com 5. Esses seriam os 4 classificados, caso terminasse hoje. A gente sempre fala assim. Em quinto está o Campinense. Em sexto, o Floresta também com 5. Só que o América de Natal, o Campinense e o Floresta, todos têm 5 pontos. O Guarani é o sétimo com 4. E o Atlético de Cajazeiras é o oitavo com 3 pontos ganhos. Para a gente falar desse grupo, vou logo passar os jogos. E também está aí na tela para você, meu amigo e minha amiga telenauta. Logo mais à tarde jogam Globo e o América de Natal. No domingo, Guarani e Floresta, o jogo dos nossos representantes. Lá em Sobral, no Junco, pertinho aí do Ronald. Fechando a rodada, o Atlético de Cajazeiras pega o Campinense. Né? E finalizando, fechando a rodada também, só na quarta-feira, no dia 28, né? Vai ser lá na frente esse jogo, Afogados e Salgueiro para finalizar essa rodada, a quinta rodada
da Série A3, do Grupo A3 da Série D do Campeonato Brasileiro. Você está vendo aí os jogos e também a classificação na tela. Mas Ronald, Carlos, começando pelo Ronald. Tá complicado? Tá bom? Tá fácil? Como é que você tá vendo aí essa Série D, o Grupo A3 principalmente? E lembrando, né? O jogo que tinha do Salgueiro e do Guarani de Sobral, no caso Guarani de Sobral e Salgueiro, que estava atrasado devido àquilo que a gente já falou em programas passados, que o Guarani, né, com aqueles jogadores que estavam contaminados, não teve o jogo, foi adiado, mas teve o jogo na quinta-feira, né? Foi na quinta-feira o jogo. E saiu 1-1 o placar. Então esses resultados aí e essa pontuação é real. Todo mundo aí com 4 jogos. O que você está achando da Série D até o momento, Ronald? Quando o Guarani venceu aquele jogo contra a representação do Campinense, eu fiquei muito esperançoso do Guarani reagir na Série D. Mas em seguida nós tivemos uma derrota do Guarani lá contra o Atlético Cajazeiras. Mas aí tínhamos esse jogo que você mencionar, né, que aconteceu na quinta-feira, com o jogo, a primeira rodada, né, que foi adiado por causa do Covidão lá, né? E aí eu imaginei que o Guarani pudesse ver jogando no Junco, normalmente sem a presença da sua torcida, mas aí o Guarani empatou. Então eu acho que isso aí frustrou a expectativa do jogador e de tudo, da torcida, do Bugre, né, do Cacique do Vale. Eu acho que obriga o Guarani a ganhar ou ganhar no próximo confronto aí, justamente com o Floresta, confronto de time cearense na Série D. Essa é a minha opinião. Eu acho que o Guarani poderia ter vencido, né? Seria mais tranquilizador, do seu ponto de vista de classificação, de entrar realmente no G4, se firmar lá, até mesmo em primeiro lugar, dependendo da combinação de resultados. Mas esse empate frustrou um pouquinho a todos que torcem para o Guarani e pelo Floresta também na Série D, Leandro. Pois é, eu esperava que o Guarani, com esse jogo a menos, né, quando ele completasse esse jogo, ele tivesse um pouquinho melhor na competição. Infelizmente empatou, mas já está se reforçando, né? Acho que na sexta-feira, ontem, foi anunciado um atacante, Vitinho, que veio do Parnaíba. Então é mais um reforço para a equipe do Guarani, que vai ainda se montando, né? Vai se montando durante a competição por tudo que passou, aquele desmonte no Campeonato Cearense, e agora está tentando se remontar para a Série D do Brasileiro. Carlos, e aí, Série D? Rapaz, a gente fica triste, né, a Série D, porque a Série D também mudou, não mudou o regulamento, mas mudou a forma de atuar. Antes era 4, era grupo de 4, né, até 6, hoje são 8. E com isso, nossos dois times ficaram no mesmo grupo, ficou triste, né, por isso. Infelizmente, um vai rodar daí, não acredito que os dois consigam classificação, não, certo? O Guarani tem uma grande chance de passar na frente do Floresta amanhã, hoje à noite, desculpa, é amanhã, domingo, né? Floresta o Guarani tem uma chance, porque joga em casa. Como o confronto é do mesmo estado, eu acredito que o Guarani está com um time melhor que o Floresta. Eu acredito que o Guarani tenha condições de conseguir a vaga. Vamos esperar para ver. Como o Ronald falou, né? Tinha esperança do Guarani quando ele venceu o Campinense. Depois veio o jogo com o Atlético, perdeu. E ontem não perdeu, ou quinta-feira não perdeu, porque foi os gols 48 minutos, né? Então tem que ver alguma coisa aí que está assustando, tá errado no Guarani. Então vamos esperar, eu acredito. Eu vou arriscar uma vitória do Guarani amanhã contra o Floresta, viu, Léo? Enquanto isso, a gente vai mostrar aí, inclusive já está na tela, passando os melhores momentos justamente desse jogo Salgueiro e Guarani, né? Vocês estão vendo aí, agradecer as imagens da FCF TV que nos cederam aí, nós estamos mostrando os melhores momentos. Eu acho assim, esse jogo de domingo é interessante, porque o Floresta tá mostrando o melhor futebol do que o Guarani no momento. E o Floresta tem essa vantagem de estar com o mesmo número de pontos, ou seja, 5 pontos, do quarto colocado, que é o América de Natal, né? Então, tá meio que embolado ainda. E o Guarani tem 4 pontos, né? Então, qualquer vitória dos dois vai ser importante aí essa pontuação. O ruim é que é um contra o outro, né? São os dois nossos representantes. Então,
Se fosse um jogo eles contra outros adversários, seria bem melhor, porque aí o Floresta poderia ganhar, entrar no G4 e o Guarani encostar também no G4. E quem sabe entrar, dependendo dos outros jogos. Então seria muito importante que essa rodada não fosse os dois. Mas infelizmente vai ter que ter um vencedor, porque dependendo das outras partidas, pode abrir demais. E a Série D é curtinha, né? São 8 times, classificam 4, então não pode mais vacilar. E o Guarani, né, se reforçando e tudo, e os jogos que eu vi, que eu acompanhei até o momento, o Guarani mostrou ainda que está em formação. O Floresta não, já tem um time mais inteiro, mais formado, e mostrou um melhor futebol, pelo menos até o momento, né? E só reforçando, né, como o Carlos falou, agora o gol aí, você está vendo o gol do Guarani, que foi realmente já no apagar das luzes, aos 47 minutos do segundo tempo, o Guarani conseguiu aí o empate diante do Salgueiro. Então, muito bom para a equipe do Guarani, que estava perdendo, conseguiu pelo menos um ponto. Pois não, Ronald? Esse gol do Guarani foi no acender das luzes, porque foi justamente na hora que estava acendendo as luminárias no Jun. Tá certo. É porque o jogo começou às 15h30, né? Aí no acender da luz, realmente você tem razão. Leandro, outra coisa, é interessante que nessa rodada, os líderes, os 4 se enfrentam, né? Os 4 primeiros, né? O Globo enfrenta o América e o Afogados enfrenta o Salgueiro, né? Então, aí pode até que, se o caso um dos dois aqui vençam, né? Eles podem entrar mesmo na zona de classificação, porque já eles passam eles dois, algum deles aí, né, Léo? O ruim é que o Afogados, né, ele... só joga dia 28, né? Só no dia 28, né? Então, tem um tempinho aí, tá na tela aí, o internauta tá conferindo, é só dia 28. Então, não é nessa rodada que vai ter esse encontro. Mas é bom também, e ao mesmo tempo, tanto Floresta como Guarani, aí a gente, sinceramente, eu não sei para quem torcer nesse domingo. Era que o ideal é que os dois vencessem, mas não dá para os dois vencer. Vamos ver como é que fica aí no restante da tabela. Mas tem que se cuidar, porque, como eu disse, Série D é tiro curto e esse grupo é muito forte. A Campinense, Salgueiro, eu não sei se o Salgueiro agora vai realmente já despontar e garantir uma das vagas. Tem o América de Natal, então acompanhar mais umas 2 ou 3 rodadas, a gente tem mais uma noção, uma visão de quem é quem realmente nessa competição, ok? Podemos mudar para a Série C. Série C, que temos aí o Ferroviário, que nós temos aqui, antes da gente conversar, o Ferroviário apresentou um jogador, né? O Ferroviário ainda perdeu, né, o Wellington Rato, né? E contratou um meia, Adriano Paulista, para o restante da competição, né? E nós temos aqui imagens, foi a entrevista do meio do Adriano Paulista, que nós conseguimos aqui com a TV Ferrão, né? Agradecer aí a TV Ferrão, que nos deu aí as imagens. Vou passar aqui as imagens e a gente comenta. Seja bem-vindo. Cheguei para essa disputa da Série C, o Ferroviário nessa batalha pelo acesso. Fala das suas características do campo, como é que você atua dentro das 4 linhas. Primeiramente, eu queria agradecer a Deus pela oportunidade de estar podendo vestir a camisa do Ferroviário. Para mim é uma honra muito grande. Eu tenho uma expectativa muito grande de poder chegar aqui no Ferroviário e conquistar o objetivo, que é o acesso, né? Eu sou meio atacante, sou meio bem cooperativo, procuro sempre estar ajudando a minha equipe, tanto na parte ofensiva quanto na parte defensiva. Tenho uma boa finalização e vou procurar fazer o meu melhor para ajudar o Ferroviário a conquistar os objetivos. Você já falou um pouquinho, mas como é que você chega motivado para essa competição da Série C? Uma competição bem disputada, né? Você chega agora vai ter esse início mesmo no segundo turno, que é uma reta, de certa forma, final e decisiva para classificar para a fase seguinte. A minha expectativa é a melhor possível, porque a partir do primeiro momento que eu tive uma conversa com o professor Marcelo, com o Jurandir, já venho acompanhando, né, o Ferroviário na campanha.
Eu estou chegando numa equipe que está encaixada, uma equipe que sabe muito bem o que quer, uma equipe que estava ali brigando pelas primeiras posições do campeonato desde o começo. Então, o meu objetivo não é diferente dos jogadores que estão aqui, que é conquistar o acesso. E eu sei que na temporada passada essa classificação ela acabou batendo na trave. Então eu chego aqui para tentar ajudar meus companheiros, para tentar fazer uma história diferente, do que aconteceu no ano passado. E eu chego para agregar, os meus companheiros, sempre à disposição, com maior felicidade de poder vestir essas cores dessa camisa, uma camisa pesada aqui no Ceará, uma camisa de respeito, e eu espero poder conquistar esse objetivo. Você falou que já conhece bastante a equipe, a história do clube, tanto ano passado quanto esse. O que você acha que dá para agregar também esse elenco aí que você já conhece também? Foi como eu falei, né? Eu estou chegando numa equipe que praticamente a equipe já está encaixada, então sou eu que tenho que me adaptar ao time e não o time se adaptar a mim. Eu tenho que observar as coisas que eu penso que podem me faltar e no que eu posso ajudar meus companheiros, no que eu posso agregar a essa equipe. Eu vejo que é uma equipe muito forte, uma equipe muito compacta. Nossa equipe tem feito bons jogos, grandes vitórias. Temos aí, no meu entendimento, um bom equilíbrio entre a linha defensiva e a linha ofensiva. Então, um time que é bem encaixado. Tudo bem que nesse último jogo agora a gente acabou tendo um tropeço dentro de casa, mas eu acredito que foi um jogo atípico, foi um jogo diferente, que a nossa equipe teve uma grande partida, um grande jogo, tivemos a oportunidade de poder empatar e até virar o jogo, não aconteceu, mas eu vendo de fora, eu vejo que eu posso agregar muito aos meus companheiros, ajudando, tentando fazer gols, tentando fazer melhores marcações e tentando ajudar meus companheiros a buscar as vitórias. A gente finalizar aqui nesse primeiro turno, muitos jogadores atuaram por várias posições. Você também tem essa característica de ajudar além da linha ofensiva? Sim, eu tenho essa facilidade, né, nesses últimos 4, 5 anos que eu tenho jogado. Eu tenho jogado tanto como meio atacante, que é a minha função pelo meio mesmo, mas também joguei bastante tempo como extremo pela esquerda, como extremo pela direita, e cheguei em alguns momentos até a atuar como centroavante. Então eu sempre estarei à disposição do professor Marcelo na função que ele achar melhor, na função que ele pensar melhor. Eu sempre estaria à disposição para fazer o meu melhor para tentar ajudar a equipe em qualquer função que for. Seja bem-vindo, chega aí para essa disputa da Série C. Tá aí, meia Adriano Paulista, ele que foi apresentado essa semana no Ferroviário. É a entrevista de sempre, né, pessoal? Veio para somar, joga tanto pela direita como pela esquerda, e onde o professor, no caso que é o Marcelo Vilar, como ele falou, né, quiser colocá-lo, ele vai tentar se adaptar. É a conversa, vamos dizer assim, de todo jogador que chega, novato, num clube, e com a competição em andamento, e vai tentar ajudar o time. Perdeu o Wellington Rato, trouxe o Adriano Paulista. E aí, Ronald, o que você está achando do Ferroviário? Pelo menos o Ferroviário está tentando suprir a ausência desse importante jogador, né, o Wellington Rato, e aí o Adriano Paulista pode ser, para o Marcelo Vilar, que ele deve ter conseguido relatado isso, inclusive, publicamente, a situação dessa contratação justamente por essa ausência, para que o Ferroviário consiga vencer. Eu não sei se já está inscrito para jogar no jogo de hoje, né? O Ferroviário vai enfrentar o Botafogo, né? Em João Pessoa, mas eu acredito que esse jogador tem boa qualidade técnica. O Marcelo Vilar ele deve ter dado o aval para a contratação desse jogador, e eu acredito que o Ferroviário venha voltar a vencer, né? Voltar pelo menos a pontuar, mas eu acho que nessa altura do campeonato, a derrota para a equipe do Santa Cruz na última rodada, dentro de casa, eu acredito que o Ferroviário deva buscar a vitória lá em João Pessoa contra o Botafogo. É difícil? Impossível? Não. Exatamente. E aí, Carlos, como é que você está vendo aí a Série C e o Ferroviário aí? O Adriano Paulista, né, é um jogador já experiente, tem 31 anos, né, ele nasceu em 1989, né, um meia, né, e, como ele diz, né, joga tanto faz pela direita e pela esquerda. O Ferroviário precisa, né, suprir essa ausência do Wellington Rato, né, um jogador que era muito, se não tivesse destacado, não teria ido para o clube da Série A, que é o Atlético Goianiense. Com relação ao Ferroviário, o Ferroviário
ainda, o Marcelo Vilar ainda não colocou a cara dele no Ferroviário. Porque o Ferroviário, por incrível que pareça, está jogando melhor fora de casa do que em casa. O Ferroviário tem perdido partido em casa e ganha fora. Então, eu acredito na vitória do Ferroviário contra o Botafogo. O Marcelo Vilar é um treinador inteligente, já ganhou Série D pelo Ferroviário uma vez, né? Tem experiência, eu acredito que ele vai montar o Ferroviário da maneira que dê para ganhar do Botafogo. Que a gente olha a Série de C e o nível deles são parecidos, né? Ninguém não vê. Você vê que o Ferroviário chegou no último jogo já brigando pela liderança do Santa Cruz. Perdeu para o Santa Cruz, caiu para a quarta posição, quer dizer, então está muito nivelado. Eu acho que a partir de agora é que vai cair para a quarta. Eu vou já colocar, Carlos, a classificação na tela, mas está em quarto lugar sim. Pode terminar. É quarto lugar. Então a gente vê que um sobe e desce muito grande na tabela. E a partir dessa rodada, que é a rodada do retorno, é que a onça é a hora da onça beber água, a hora de dizer quem é que vai mesmo decolar. Então o Ferroviário tem que mostrar para que veio na Série C agora. Porque o Santa Cruz foi o líder da primeira fase. O Ferroviário foi líder da primeira fase do ano passado todinha. E na segunda fase diante teve um declínio, tanto é que nem se classificou. Então acredito que agora seja o momento do Marcelo Vilar chamar os caras para conversa mesmo, chamar um papo sério e dizer agora que é a hora da onça beber água, que é a hora que a gente tem que subir agora. Pronto, e como você estava falando, está aí na tela já para o nosso amigo e amiga internauta verificar, poder acompanhar. Hoje o líder da competição é o Santa Cruz, 18 pontos ganhos. Aqui não tem nenhum jogo atrasado, todo mundo está com 9 jogos, ou seja, terminou a primeira fase. Agora é a fase de volta. Então Santa Cruz está em primeiro com 18 pontos, em segundo Vila Nova com 16, em terceiro o Remo 16 e em quarto o Ferroviário com 14 pontos ganhos. Esses seriam os 4 que se classificariam. Em quinto vem o Paysandu com 11, em sexto o Manaus também 11 pontos, em sétimo o 13 com 10 pontos, em oitavo Jacuipense com 10, em nono, Botafogo com 8. Em décimo, a Imperatriz com apenas 1 ponto ganho. Me desculpa, a Imperatriz já está faltando um jogo ainda, né? Imperatriz e Jacuipense estão faltando um jogo, mas a Imperatriz só tem 1 ponto. Então, está muito disputado aí. Santa Cruz 18, 16, o terceiro 16, que é o Remo, e o quarto Ferroviário com 14. Aí o quinto é o Paysandu, que tem 11, ou seja, o Paysandu pode entrar no G4, só que vai jogar contra o Santa Cruz. Eu passo aqui a rodada, os jogos de volta. O Leandro, o Paysandu só fica em quarto se o Ferroviário perder e ele ganhar por mais de 3 gols de diferença. Porque o Santa Cruz ele fica com o mesmo número de vitória do Ferroviário, mas ele tem 3 gols de saldo e o Ferroviário tem 5. Tem 5, isso. Está aí na tela aí, o pessoal pode conferir. Então os jogos da 10ª rodada é Botafogo e Ferroviário, logo mais à tarde, 17 horas, no Almeidão. Remo e Jacuipense, 19 horas também de hoje. Amanhã nós teremos a Imperatriz e 13. Santa Cruz e Paysandu, jogo difícil. E na segunda-feira, Vila Nova e Manaus. Você pode acompanhar aí na tela tanto a classificação como também os jogos dessa rodada. Agora sim, eu queria só relembrar, cara, como você falou aí, a questão do mando de campo, tá? O Santa Cruz, que está com um problema grande de mando de campo, jogou lá no Domingão, com todo respeito aí a quem teve essas determinações, CBF, FCF e quem mais aí, mas realmente é uma injustiça muito grande. A gente já falou sobre isso, mas eu queria reforçar, porque ano passado o Ferroviário fez aquela campanha na primeira fase excelente, depois caiu, mas em casa foi muito bem. Principalmente quando foi pro Castelão. Saiu do PV e foi pro Castelão. Esse ano ele não tem mais essa opção do Castelão. Vai ter que jogar lá pelo Domingão. Então, como você lembrou, o Marcelo tem que pegar firme esse ano. Tem que pontuar agora. Porque o Ferroviário estava líder primeiro, segundo. E agora, nos jogos de volta, reiniciando, já é o 4º colocado. Então tem que começar a voltar a vencer. Tem que começar a ficar ali com uma pontuação boa para se manter entre os 4 primeiros. Ser líder, aí é consequência. Agora o importante é ficar entre os 4 primeiros.
primeiro, o importante é passar para a próxima fase. Que aí tudo pode acontecer porque é um quadrangular, não é mais aqueles mata-mata como a gente estava acostumado, nós já falamos também sobre isso. Então o importante é ficar entre os 4 primeiros, mas é pontuar. Porque agora os times já se conhecem, todo mundo já jogou com todo mundo, né? Menos a Imperatriz de Jacuipense, mas todo mundo já jogou com todo mundo, se conhecem. O Botafogo, que perdeu a partida para o Ferroviário, vai querer se vingar, vai querer essa vitória, então é muito complicado. E aí esse grupo, como está todo mundo vendo aí, é complicado, é Santa Cruz, é Vila Nova, é Remo, é Paysandu, são times que têm um histórico muito forte no futebol nacional. É um reparo desse aí que leva multidões. Não está levando pela Covid, mas leva multidões ao estádio. Então, o Ferroviário tem que tomar cuidado, tem que pontuar, tem que voltar a fazer um bom futebol e passar para a próxima fase, que é o mais importante, que aí vai garantir a ele, pelo menos, brigar por uma vaga na Série C, aliás, na Série B de 2021. E por isso... Leandro. Pois não, Carlos? Só lembrando, Leandro, que o Ferroviário está com um pedido aí protocolado na CBF para voltar a atuar no Castelão, né? Como nós falamos que roda. E contra o Remo, e já vai jogar no Castelão, viu, Leandro? Já foi aprovado? Tá marcado para o Castelão, né? Agora, só esse jogo. A partir dos outros vai voltar para o Domingão, mas esse jogo tá marcado para 17 horas, de 17h10 para o Castelão, viu? Pelo menos um jogo, eu já fico mais contente. Era bom que tivéssemos outros, né? E que não mude também esse do Remo, porque é importante. É interessante, né, que lá nos outros, digamos, estados, tem jogos de vários times no estádio só. Né? Aí, não sei quem foi, que alguém reclamou, né, e foi lá e a CBF proibiu. Quem é a CBF para proibir isso aí? Eu acho que isso aí está sendo uma covardia com o Ferroviário e com o Floresta, porque se a Série C, né, o investimento é muito pouco, imagine na Série D, apesar do Floresta ser um clube empresa, mas também tem seu custo, tem seu planejamento anual. E o que acontece é que se a CBF, como falei no sábado passado, determinou isso aí, dê a contrapartida, né? Auxilia primeiro na logística dos clubes se deslocarem 30 quilômetros. Exatamente, mas espero que realmente esse jogo se confirme aí no Castelão, como você está dizendo, nem sabia disso, espero que se confirme no Castelão esse jogo e que o Ferroviário consiga colocar mais uns 2 ou 3 aí, que aí ficaria muito bom praticamente todos os jogos dessa fase de volta aí, que é muito importante. Agora vai se resumir realmente a competição agora, né? Agora que a gente vai separar o menino dos homens, né? Ou os homens dos meninos, né? Quem é que vai ter mais força aí para passar para a próxima fase? É isso aí que a gente espera, é isso aí que a gente torce e está torcendo pelo nosso representante, que é o Ferroviário Atlético Clube, o Tubarão da Barra do Ceará. Como não temos ninguém na Série B, né, então a gente vai pular a Série B, mas antes da gente conversar sobre a Série A, eu queria trazer um assunto aqui, tanto para o Ronald como para o Carlos, que a gente não comentou, Carlos, no programa passado, já que o Ronald não estava aqui, a gente falou já no final do programa muito rapidamente, que eu vou até pedir aí para a nossa técnica colocar no ar os jogos da Copa do Brasil, né, que já sabemos os adversários, né? Só para resumir todos, né? Santos e Ceará, né? Esse é um confronto. Grêmio e Juventude, outro confronto gaúcho aí. Botafogo e o Cuiabá. Fortaleza e São Paulo. Atlético Paranaense e Flamengo, duelo aí de rubro-negros. Atlético Goianiense Internacional. Bragantino e Palmeiras, duelo paulista, e Corinthians e América Mineiro. Então esses foi o sorteio, né? E esses são os confrontos da Copa do Brasil na fase oitavas de final. Vamos falar só, claro, dos nossos 2 representantes. Já está na tela, né? Fortaleza e São Paulo, primeiro jogo aqui, quarta-feira que vem, já, né? E a volta São Paulo e Fortaleza. E o outro jogo, Santos e Ceará, e aí o Ceará decide em casa, Ceará e Santos. Só que o primeiro jogo está até assinalado em vermelho aí na tela,
uma quarta-feira, às 16 horas. Então, o Ceará vai jogar contra o Santos lá em São Paulo, numa quarta-feira às 16 horas. Ah, Léo, não tem problema não tem torcedor não, mas 16 horas, numa quarta-feira. Vai ser até difícil a voz do repórter cobrir esse jogo. Porque vai ter o Ronald pode narrar, mas aí cadê o repórter, cadê o comentarista? O Ronald vai ter que fazer tudo. Mas e aí? Ronald, começando por você. Copa do Brasil. São Paulo, Fortaleza e São Paulo, Ceará e Santos, Santos e Ceará. Dá para os nossos times? Dá sim, porque o Ceará tem jogado muito bem fora de casa. Eu tenho feito todos os jogos do Ceará pelo Campeonato Brasileiro da Primeira Divisão da Série A. E na quinta-feira o Ceará jogou muito bem contra o Atlético Paranaense. Jogou lá na Arena da Baixada. Então o Ceará tem jogado bem fora de casa. Jogou também com 5 desfalques contra a Sociedade Esportiva Palmeiras. Também lá no Allianz Parque jogou bem. O resultado para mim não foi justo. O resultado mais justo seria pelo menos um empate entre Palmeiras e Ceará lá, Paulo. Então o Ceará, ele, ao contrário do Fortaleza, ele tem jogado melhor fora de casa do que em casa. Não sei se o Carlos vai concordar comigo. E então, mediante essa situação de jogar a primeira fora de casa, embora não tenhamos a presença do torcedor, o Santos recebe o Ceará. Depois o Ceará vai receber o Santos no Castelão. Credencia, inclusive, o Ceará a passar de fase, né, e ir para as quartas de final da Copa do Brasil. Fortaleza já é o contrário, já tem jogado melhor em casa do que fora, né? Os resultados mostram isso. Eu acho que Fortaleza pega São Paulo sempre ouço a história de Fortaleza. Jogar um mas dá para passar. Você perguntou, a pergunta foi essa, né? Dá para os clubes cearenses? Né? Sim, dá para os dois, inclusive, né? É claro que, historicamente, pelo contexto, pela história, pela tradição dos dois clubes, até pela qualidade, né, vamos dizer assim, dos dois clubes, principalmente do Santos, nesse caso aí, teoricamente, vimos que o Santos mais na prática, não, existe um equilíbrio entre Santos e Ceará, existe um equilíbrio também. Eu estou falando de Copa do Brasil, né? Não estou falando de colocar 5 campeonatos brasileiros de Série A, que é ponto corrido, é outro tratamento. Então, em Copa do Brasil, acredito que o confronto seja bastante equilibrado. Agora, se você me perguntar quem é mais forte hoje, Santos ou São Paulo, eu digo para você, o Santos. Tem um time melhor. Eu já falo sobre isso também. Mas antes, Carlos, e aí, Copa do Brasil? Eu concordo com o Ronald, sabe? Dá para os dois times. Principalmente para o Fortaleza, porque o São Paulo, o Diniz tem um discurso muito bonito, mas o discurso do Diniz nós não vemos em campo. O Fortaleza jogou com o São Pedro por 1-0 para o São Paulo lá, né, no Campeonato Brasileiro, não mereceu perder, certo? Então acho que o Santos é mais forte que o São Paulo, mas como o Ronald falou, o Ceará tem jogado melhor fora de casa do que em casa. Então, de Copa do Brasil, né, no histórico de Copa do Brasil, o Ceará se dá bem. Tanto é que foi campeão da Copa do Nordeste, que era um mata. Né? No mata-mata é diferente, de um ponto corrido. No mata-mata, você empata o jogo, ganha outro, pronto, passou de fase. Ponto corrido não, é uma sequência de pontos que tem que conquistar. Então, eu acredito que dê para os dois. Né? Eu acho um pouco, não vou dizer facilidade, mas o Fortaleza tem condições já de garantir até a classificação já aqui no primeiro jogo, viu, Léo? Eu concordo com vocês dois, né? Tanto Ceará como Fortaleza tem condições de passar. Vou só colocar uma pimenta aí, Ronald. Concordo contigo. O Ceará está jogando fora de casa bem. Só que no Campeonato Brasileiro, o Ceará é um dos piores visitantes da competição. Só tem uma vitória no Campeonato Brasileiro, né? Fora de casa. Por mais que jogue bem, mas acaba vacilando ali nos minutos finais e acaba perdendo a partida. Só tem uma vitória contra o Atlético Goianiense, exatamente. Então, tá jogando bem, mas não tá conseguindo pontuar. Mas na Copa do Brasil, né, ele venceu o Brusque fora, né? Aqueles outros jogos também, que era um jogo apenas, venceu fora, foi pro pênalti, mas tudo bem. Ali era outro momento.
né? E voltando desde a Copa do Nordeste, né? Que o Ceará jogando fora de casa, tá e nesse quesito de mata-mata ou de mata, como o Carlos falou bem, tem essa opção de jogar e vencer o Santos. Tem que ver também, no momento da partida, como estará o time do Santos. Se vai estar focado no Campeonato Brasileiro, vai estar focado na Copa Libertadores ou vai estar focado na Copa do Brasil, né? O Cuca hoje, né? Hoje é o técnico do Santos. Ninguém sabe daqui a alguns dias, porque daqui a pouco a gente vai falar de Série A, o Ramon já não é mais técnico do Vasco. Daqui a pouco a gente fala. Então, hoje o Cuca tem que ver se ele vai colocar um time misto, né? Se ele vai colocar o que ele tem de melhor para jogar contra o Ceará lá e aqui não, ou vice-versa. Então, a gente tem que esperar até para mais próximo dessa partida para a gente entender como é que vai ser. Tem chance? Tem. Se o Santos vier completinho, ou jogar lá completinho, Marinho em boa fase, todo mundo lá, é complicado. Mas o Ceará também está sabendo jogar, principalmente as Copas. Então é um jogo muito interessante. O Fortaleza, por outro lado, não. Eu acho que esse confronto ele é muito mais equilibrado. Dá para passar? Dá. A gente tem a última lembrança do jogo que o Fortaleza perdeu para o São Paulo pela Série A. Não era para ter perdido. Foi um resultado injusto? Foi, mas perdeu. E o São Paulo também fica nessa incógnita, tá? É um time que vai e acaba não indo. E tem que ver também que o São Paulo basicamente vai ficar dependendo ou do Campeonato Brasileiro ou da Copa do Brasil. Então, qual é o interesse do São Paulo? Vai jogar para continuar se classificando, ou chegar e ser campeão da Copa do Brasil? Não sei. Vai priorizar o Campeonato Brasileiro? Vai depender também de como... Já é quarta-feira o primeiro jogo, né, do Fortaleza. Então, tudo isso a gente tem que pesar um pouquinho. E aí, no próximo programa a gente diz. Mas antes, e claro, sendo bem bairristas, torcendo pelos nossos representantes, dá para ambos passarem. Tem que saber jogar. Tem que saber dosar direitinho, mas dá para passar. Inclusive o Fortaleza que decide fora, né? O Ceará decide em casa, o Fortaleza decide fora. E é mais um encontro, né? Isso aí toda a imprensa vai falar, principalmente a imprensa do Sudeste, que é aquele encontro do Rogério Ceni contra a equipe do São Paulo. Aí é o que eu falo, e daqui a pouco a gente vai falar, inclusive tem a crônica do nosso Ronald Pinheiro no site da Voz do Repórter, www.vozdoreporter.com. Você vai lá e lê a crônica lá do Ronald Pinheiro, que ele fala disso, que não é o time do Rogério Ceni, né? É o time do Fortaleza. E o técnico é o Rogério Ceni, mas o time é do Fortaleza. Então, é mais um encontro entre Rogério Ceni e São Paulo. Bom, o importante é que é o Fortaleza, é o nosso representante. Pois não, Carlos? É só para lembrar o seguinte, o Santos joga a última rodada da Libertadores, da primeira fase, no dia 20. Certo? O Santos já está classificado, né, para a primeira fase, está com 13, no grupo G, está com 13 pontos. O Defesa e Justiça da Argentina tem 6, então já está classificado. E no Campeonato Brasileiro, no dia 31/10, que é 3 dias depois do jogo, ele pega o Bahia lá na Vila Belmiro. Então, vamos ver aí nesse intervalo, né, do dia 20. Tem o dia 24, não sei se a Libertadores vai já, dia 24, já tem o início da primeira fase, a segunda fase, né, do mata-mata. Porque aí já seria, se caso o dia 24, né, que é provavelmente a quarta-feira, já seja o jogo da Libertadores do Santos, aí pode até que o Santos poupe algum jogador, né, porque vai ser numa quarta, o outro vai ser na outra, então pode ser no jogo do Ceará e Santos, pode ser no intervalo entre um jogo da Libertadores e outro, viu, Leandro? Isso, Carlos. E é como eu estava falando também, tem que ver qual é o objetivo do time. Eu quero ir mais longe na Libertadores, eu quero ir mais longe na Copa do Brasil. Tem a questão financeira, a gente sabe que a Copa do Brasil paga muito bem. E esse ano que os cofres dos clubes estão tão embaixo, é importante fazer esse caixa também. Então tudo pode acontecer nesses jogos de Copa do Brasil, mas eu torço muito e acredito que dá tanto para a Ceará como para a Fortaleza. Seria interessante chegar os dois nas quartas de final. Quem sabe avançar, não ter o confronto direto entre eles, avançar um pouquinho mais. Seria tão bom a semifinal. Aí sim, pode envolver os dois, Ceará e Fortaleza, mas uma semifinal de um lado Ceará, do outro lado Fortaleza. Aí se chegasse na final, aí seria o ápice do futebol cearense. Mas isso aí é coisa que a gente vai ver jogo a jogo. O mais importante é que dá, na minha opinião, dá para ambos chegarem aí
a próxima fase, despachar tanto Santos e São Paulo. Olha aí, né? Olha a que ponto chegou o futebol cearense, né? A gente está falando aqui no Fortaleza, no Ceará, despacharem Santos e São Paulo, né? Santos de Pelé, Coutinho, Melgavi, né? Aí o Ronald sabe bem aí, mas hoje é diferente. Hoje são outros times e a história é outra. Mas muito obrigado, meu amigo, muito obrigado, minha amiga telenauta que está conosco no programa Giro na Voz do Repórter. Exatamente, você está no Giro na Voz do Repórter pela sua web TV Serra Verde. Todo sábado, 11 da manhã, aqui pela sua TV Serra Verde, com reprise aos domingos, às 10. Aí sim, domingo o reprise é a partir das 10 da manhã pela sua web TV Serra Verde. O programa Giro na Voz do Repórter, que é feito por você e para você, meu amigo e minha amiga telenauta. Toda a equipe da Rádio Voz do Repórter está imbuída, está conjunta e faz esse programa para você. Você já sabe, www.vozdoreporter.com. Notícias, temos lá áudios, os vídeos de programas passados do Giro na Voz do Repórter, está lá no site. Vá lá, deixe seu comentário, né? Aproveite, leia as notícias, as matérias do site da Voz do Repórter. Aproveite e veja também a programação da Rádio Voz do Repórter. Então você fica ligado, assistindo a TV Serra Verde e ligado na programação da Rádio Voz do Repórter, que você não perde nada e fica sabendo de tudo. Pois não, seu Ronald Pinheiro? Queria anunciar aí para todos os telenautas, todos os telespectadores da TV Serra Verde, que a Voz do Repórter está transmitindo todos os jogos de Fortaleza e de Ceará na Série A. Todos. E alguns jogos, não acabou não. Aí, alguns jogos, certo, do Guarani de Sobral, lógico, né? Aliás, todos os do Guarani de Sobral também pela vozdoreporter.com. E nós temos também as transmissões, tá aqui atrás do meu querido Batistinha aqui, rapaz, gente muito boa, né? Manda um abraço pro Batistinha aí, então, rapaz. Abraço, Batistinha. Batistinha, dá um alô pra galera aqui, mas Batistinha, esse negócio de aparecer quando a gente tá bem bacana, então... Bom, então vamos lá. Ele não aparece nunca. Gente boa. Então, Carlos, todos os jogos de Série A do Fortaleza do Ceará e também da Série D envolvendo o Guarani de Sobral e, claro, né, o Ferroviário. Então, pode conferir, tendo o jogo, horário do jogo, quer ver outra partida, sintoniza, bota no player lá da Voz do Repórter, então no aplicativo que dá certo, tá bom? É isso aí. E como tem também o aplicativo da sua Web TV Serra Verde, tem lá o aplicativo do Radiosnet da Rádio Voz do Repórter. Aqui você não perde nada. Fique conosco, meu amigo e minha amiga telenauta. E já que começamos aí a falar de Ceará e Fortaleza na Copa do Brasil, que é outra competição, e agora o Ceará praticamente tá jogando direto desde a Copa do Nordeste, quarta, domingo, sábado, quinta, quarta, domingo, sábado, domingo, quinta. O Fortaleza teve uma paradazinha, mas também agora já vai entrar nessa vibe aí de quarta, domingo, ou quinta, ou sábado. É jogo por cima de jogo, não tem tempo nem de recuperar os atletas. E aí vem a Série A do Brasileirão. E aí a gente vai falar de Ceará e Fortaleza. Inclusive pedindo até, já para colocar no ar, a gente vai colocar no ar agora, os jogos da Série A desse final de semana. E daqui a pouco a gente fala também da rodada do meio de semana, que foi muito emocionante. Mas esse final de semana, já começando logo mais à noite não, 17 horas, né, finalzinho da tarde, Vasco e Flamengo, o clássico dos milhões. Ainda hoje, Palmeiras e São Paulo. O Fortaleza joga hoje também, neste sábado, às 19 horas. Coritiba e Fortaleza. O Fortaleza jogando fora de casa. E para encerrar os jogos de sábado, Atlético Mineiro e Goiás. Amanhã, domingo, jogam Fluminense e Bahia, Santos e Grêmio, Atlético Goianiense e o Red Bull Bragantino, Sport Botafogo. Temos também no domingo Internacional e Atlético, esse jogo 8h30. E também 8h30 no domingo, olha aí que horário bom, né, Ronald? Ceará e Corinthians, finalizando essa 15ª rodada do Campeonato Brasileiro
da sua Série A. E aí, senhores, Série A agora. A gente vai ter um bom tempo para conversar sobre Série A, aqui já chegando na reta final do programa. Bom, Fortaleza joga fora de casa contra o Coritiba. O Ceará joga em casa contra o Corinthians. Mas antes, a gente quer falar da rodada do meio de semana. Quarta-feira, jogo transmitido pela Web Rádio Voz do Repórter. O Fortaleza, mostrando o seu Fortaleza, a tradição da sua camisa tricolor, foi lá e arrancou uma vitória sobre o líder da competição. O Fortaleza gosta de vencer o líder da competição, viu? Venceu o Inter, venceu o Atlético Mineiro. E o Ceará jogando na quinta-feira fora de casa, jogo que eu não vi, eu confesso que não vi, estava conversando com o Carlos antes de começar o programa, que eu tinha um compromisso de trabalho, uma palestra, então não consegui ver o jogo todo. Ouvi o início da transmissão da Voz do Repórter dessa partida, mas depois não consegui ver mais. Agora vi alguns lances e vi que o Ceará jogou bem, de igual para igual contra o Atlético Paranaense, lá na Arena da Baixada, outro gramado sintético, mas infelizmente não conseguiu vencer. Um pontinho fora de casa que nesse momento é interessante. Mas e aí? Começar agora pelo Carlos. E aí, Carlos? Ceará e Fortaleza na Série A do Brasileirão. Ronald, Leandro e Ronald, nós, quarta-feira, né, nós estávamos no jogo, Fortaleza e Atlético. O Fortaleza mostra que o Rogério Ceni tem o time na mão dele, ele faz com os jogadores o que ele quer. Porque ele jogou com 4 volantes, coisa que ninguém viu o Rogério Ceni há 4 partidas atrás fazer isso. Com qualquer time ele queria jogar para frente, botar 4 atacantes, meia, só o Juninho e o Felipe ali no meio, de volante. E ele botou 4 volantes. Só que esses 4 volantes não ficaram só na marcação, né? Ele recuava o time, ele jogou no tipo 4-4-2 quando estava sem a bola. Ficavam os 2 atacantes ali no grande círculo, né? 4 jogadores na intermediária e 4 em cima da linha da área. Com isso, ele conseguiu neutralizar totalmente as ações do Atlético Mineiro. O Atlético Mineiro tinha o domínio de bola, mas não chegava com perigo. O que eu me lembro, no primeiro tempo do Atlético Mineiro só teve o gol com perigo. Ninguém viu o Atlético chegar com velocidade, né, com força no jogo contra o Fortaleza. E já o Fortaleza não, ele partiu no contra-ataque. E o interessante, o Tinga descendo para o meio. O Tinga, quando fez o passe para o gol do David, para a alegria de muitos torcedores que torcem pelo David, né, quando ele fez o passe, ele estava quase na meia esquerda. Quer dizer, por que ele faz isso? Porque ele tem a possibilidade de botar o Gabriel, e quando o Tinga sair da posição, o Gabriel descobrir. Então, foi muito interessante a maneira tática do Fortaleza jogar contra o Atlético. Mereceu a vitória, teve um gol anulado, que hoje com o VAR não existe mais a mesma linha, que é impossível você estar na mesma linha do jogador, você está um pouco na frente e um pouco atrás. Então, mesmo acabou o futebol com impedimento. Foi milimetricamente impedimento, só a tecnologia determina, mas depois, né, com uma bela narração do Tony Alvarez, que cantou o gol, né, parabéns ao Tony Alvarez, que disse que o gol seria do Bruno Melo, mesmo com a cabeça fachada, o Bruno Melo foi lá. Aí o interessante, viu, Rony e Leandro, não sei se vocês observaram, na hora do lance do gol, o Bruno Melo estava no interior da área do Atlético Mineiro, quando o Oswaldo pegou na bola. O que ele fez? Ele voltou, ele foi lá para o segundo pau, sabia, dá até para a gente entender, até pensar, ou ter quase certeza, de que ali pode ser uma jogada ensaiada até entre os dois. O Bruno Melo estava no interior da área do Atlético, quando o Oswaldo pegou na bola, ele veio correndo, olhando para o Oswaldo e ficou atrás da defesa do Atlético Mineiro. Então, com isso, o Oswaldo colocou na cabeça dele. Então, foi muito interessante a inteligência do Bruno Melo em adivinhar, ou até mesmo saber que o Oswaldo ia colocar naquela região ali do segundo pau. Então, parabenizar, foi muito bom, o Fortaleza mereceu a vitória, né? Venceu o líder internacional, venceu o líder Atlético. O ano passado também ele venceu o líder, né? Que na minha opinião, acho que era o Palmeiras ainda, ele venceu o Palmeiras também quando era líder. Então, o Fortaleza é matador de líder, né? Quem for líder não joga com o Fortaleza não, que está lascado. Então, eu acho que ele mereceu a vitória do Fortaleza. É muito interessante. Eu até digo para as pessoas,
dá vontade de ver o Fortaleza jogar. Porque o Rogério Ceni ele monta o time de uma maneira que consegue assim, fazer um bom futebol, entendeu? Vai lá, Ronald. Cara, Leandro Souza, assim, ano passado, não sei se vocês lembram, o Santos estava voando baixo no Campeonato Brasileiro de 2019, era líder do campeonato, e foi justamente o Fortaleza naquele histórico 3-3, de 3-0 para o Santos no segundo tempo, 3-3 Fortaleza, gol do Tinga, né, aos 49 do segundo tempo, lá na Vila Belmiro, é que a partir daí o Santos perdeu a liderança do campeonato. Isso não é? Então é uma história que já vem de mais de um ano, né? Porque aconteceu isso aí em 2019. Não sei se vocês lembram, né? Mas o Santos era o líder da competição naquela ocasião. Fortaleza naquele 3-3 heróico, né, cara? Saiu 3-0 para 3-3 nos acréscimos. E a partir dali, o Clube de Regatas do Flamengo assumiu a liderança, porque passou um ponto do Santos e foi embora, parou e ganhou o Nacional do ano passado, primeira divisão, certo? E o Flamengo então, venceu. Isso aí o Flamengo no mesmo dia venceu o Ceará por 3-0 e assumiu a liderança. Foi, exatamente, assumiu a liderança. E não perdeu mais a liderança. Quer dizer, o Santos era líder também naquela ocasião que aconteceu. E vocês estão pronunciando aí que agora, amanhã, ou logo mais à noite, o Flamengo vença, encoste mais ainda no Atlético, o Atlético perca, é isso que vocês estão dizendo, é? Não, o Flamengo está começando a decolar, né? Você vê que ele bota o time reserva, o time sub-20, e empata com o Palmeiras, merecendo vencer. Né? Joga os jogadores hoje, alguns jogadores nas suas seleções dos seus países para jogar a eliminatória, e o Flamengo entra, bota o Pedro e faz 2 gols no jogo. Então, o Flamengo está com o time bom. Mas relação... Diz, pode dizer. Eu vou falar logo sobre o Ceará ou você vai... Não, agora a gente pode misturar tudo porque é interessante. Eu queria falar também que essa competição desse ano está muito surreal. Você, meu amigo, você, minha amiga da Telenauta, você está vendo aí o Ronald, que como o Ronald não está em casa, né, ele está num ambiente externo, ele está usando máscara, você já notou, claro. Você notou também ele passando álcool gel nas mãos, sempre tomando cuidado. Então, como esse campeonato ainda está envolvido nessa questão da pandemia, como nós estamos também, só que eu estou em casa, o Carlos Queiroz está na casa dele, então a gente está protegido. O que acontece? O Vasco, algum tempo atrás, ele era líder da competição e era a sensação do campeonato. Hoje o Vasco está em queda livre, demitiu o Ramon, né? E está atrás de um técnico, possivelmente Dorival Júnior. Está atrás aí, já está em conversa, pode ser que o Dorival Júnior assuma. E para quem não lembra, o Dorival treinava o Atlético Paranaense, ou treinou o Atlético Paranaense nessa competição. Então, está muito surreal. O Flamengo começou lá embaixo, perdendo, zona de rebaixamento, agora já está subindo, hoje é o vice-líder, né? Então, esse campeonato está muito surreal. O Ceará chegou a botar o pezinho ali na zona, agora já saiu, mas tem que tomar cuidado e tá jogando. Eu acho interessante que com o elenco que o Ceará tem, não era para ele estar ali. Tá? O Fortaleza está a 2 pontos do G4. 2 pontos, você pensa, não, 2 pontos, uma partida, uma vitória, ele está lá, mas não. Tá muito complicado. O Fortaleza ganhando, mas quem está lá na frente ganhando também, o Fortaleza não chega. O Fortaleza está com 5 jogos que não perde, mas também ele não consegue decolar. Tá jogando bem, o Ceará tá jogando bem, mas esse campeonato tá meio que amarrado. E tenho certeza, pessoal, vocês aí, Ronald e Carlos, me confirmem ou vocês digam que não concordam. Mas esse campeonato, o corte vai ser lá embaixo, porque o campeão vai ter menos pontos que o do ano passado. Então quem para ser rebaixado será menos pontos, ou vai ser menos pontos para você conseguir se livrar do rebaixamento, ou vai ser ali para aquele 1 ponto, 2 pontos. Esse campeonato tá muito complicado e agora é jogo por cima de jogo e muita coisa pode acontecer. Só lembrando, Leandro, que o Flamengo não é o vice-líder mais não, que o Internacional venceu o Red Bull ontem e assumiu o vice-líder. Na quinta-feira foi até bom para o Ceará, porque se o Red Bull Bragantino vence, o Ceará voltava para a zona de rebaixamento. Então o Inter aí com o Thiago Galhardo aí, né? O Thiago Galhardo fazendo gols aí, tá tendo essa boa campanha, né? Vou chamar assim, boa campanha. Pois não, Ronald? Pode dizer.
Não, só um detalhe aí para os colegas, se o Sansão estivesse aqui, eram os colegas, né? Mas só um detalhe para os colegas, Carlos Queiroz, Leandro Souza, o Flamengo não vai jogar contra qualquer time. Amanhã é o Clássico dos Milhões, amanhã é Vasco Flamengo, amanhã é Maracanã com 150 mil pessoas, Zico do lado, Roberto do outro, é surreal. Você falou surreal, então pronto, vamos passar para o real, né? Então amanhã é um clássico, por mais que o Flamengo esteja com um momento superior e muito ao Vasco da Gama, mas é um clássico, é bom lembrar isso aí. Então o Flamengo já não vai chegar e atropelar o Vasco, não. Não? Entendeu? O Vasco vem de Será? 2 goleadas. Hein? Será que não? Não, peraí. É a mesma coisa que você chegar e dizer, guardadas as proporções, porque aqui só tem 2 times, né? Aqui é Ceará e Fortaleza, com todo o respeito pro Ferroviário, mas diga assim, né? O Clássico Rei é Fortaleza e Ceará. Isso. Aqui você pode chegar e dizer assim, tem favorito para clássico? Não tem, cara. Então, clássico é clássico e não tem jeito. O Vasco vem de 2 derrotas acachapantes, uma de 4-1 pro Galo, outra de 3-0 pro Bahia, mas trocou de treinador, tudo pode mudar. Não, eu concordo contigo, a gente brinca assim porque eu gosto de brincar mesmo com o Vasco, mas é clássico. O Flamengo é favorito? Isso ninguém pode negar. Mas ele tem que mostrar esse favoritismo dentro de campo. E quando entra em campo um clássico, as camisas se equivalem realmente. É muito difícil o jogo, a gente fazer um prognóstico. Claro, Flamengo hoje, né, a preço de antes do jogo, né, daqui a pouco vai começar o jogo à noite, mas o Flamengo é favorito. Mas clássico é clássico, tudo pode acontecer. Como a gente falava que o Sport, por exemplo, o Sport era sério candidato ao rebaixamento. Hoje o Sport é o melhor nordestino na competição. Tá? Então, tá lá na frente. O Sport chegou no G4, caiu um pouquinho, mas... lugar. Depois que o Jair Ventura, Neto, né, Ronald? Ele é o Neto, né? Depois que o Jair Ventura Neto assumiu, o time cresceu de produção. Tá? Então, o Bahia também, com o Mano Menezes, está subindo de produção. Ou seja, é um campeonato, eu falo surreal nesse sentido, porque uma rodada muda muita coisa. Então você vê aí a subida do Sport, o Bahia voltando a jogar bem, né? O Vasco que estava lá está caindo, o Flamengo subindo, aí tem o Palmeiras que não ganha de ninguém, mas também não perde, aí fica lá sempre por ali, ganhou do Ceará também que não merecia, mas é um campeonato interessante, foi não, Carlos? Não, o interessante é que o Palmeiras não ganha, não perdia para ninguém, né? Perdeu o Botafogo. Então, pronto. Não perdia. E o Botafogo eu concordo com você. Eu acho que esse campeonato é um campeonato assim que a gente fica contando o que está acontecendo com o futebol, né? Porque, para você ter ideia, o Ceará é o 10º, está na zona de rebaixamento, estava, né, com 14 pontos, mas estava a 8 pontos estava a 8 pontos do 5º colocado, né? Então a diferença não é tão grande assim. Joga 2 partidas em casa, um confronto direto, que está lá embaixo, o Corinthians. Depois pega o São Paulo, que está lá em cima. Então, é muito interessante. Será que o jogo, quando falar logo, será aproveitar, o Leandro? Que jogou quinta-feira contra o Atlético Paranaense, na qual parabenizar o Ronald pela narração. A gente viu que o Ronald estava torcendo pelo Ceará mesmo, certo? Então, a gente vê muitos elogios com relação à narração do Ronald Pinheiro. Principalmente o Serginho, que é o nosso ouvinte assíduo, parabeniza sempre. Inclusive, no jogo Fortaleza Atlético Goianiense, eu estava com ele lá ali na calçada, conversando com ele e tomando umas águazinhas lá que o passarinho não bebe, e ele estava ouvindo a voz do repórter, viu, Ronald? Então, o Ceará jogou bem contra o Atlético Paranaense. Como eu falei com você em off, Leandro, o que falta para o Ceará são os atacantes tomar a decisão certa. A gente vê os atacantes, ela chega na cara do gol e ou se precipita em chutar, ou dá um toque a mais. Ontem o Sobral foi craque nisso aí. Ele chegava na área, aí sempre dava um toque a mais, a bola ia para fora. O Sobral fez isso 2 vezes. O que me surpreendeu foi o Ricardinho, rapaz. O Ricardinho conseguiu botar a bola para chegar na trave, bateu na trave. Antes de chutar, não chegava nem na área. Então, foi bom. O Fabinho foi o melhor jogador do Ceará, na minha opinião. Ele acho que supriu a ausência do Charles, que volta no próximo jogo. Está suspenso. No segundo tempo, o Ceará teve 3 chances real de gol. Teve uma que um escanteio sobrou para o Rafael Sobral, ele quase volta para fora da linha baixada, não voltou para fora, que ele é coberto. Teve outra
com essa que eu falei com você em off, que o Matheus Gonçalves entrou na área. Se o Matheus Gonçalves levantasse a cabeça com a rapidez que ele corre, ele era um excelente jogador. Certo? Mas o Matheus Gonçalves, que ele pega na bola, baixa a cabeça e pensa que tá numa maratona, sabe? Tem que correr até o redor do campo todinho. E não olha para aqui, e não se lembra que tem mais 10 jogadores, ou 9 ali do lado dele. Então, se ele olha de lado, ele viu o Ricardinho no interior da pequena área livre e o Bergson mais na frente também livre. Perdeu o goleiro, chutou, podia ter feito o gol, que era o herói. Eu estava aqui elogiando o Matheus Gonçalves. Mas quando ele não fez, tem que criticar mesmo. O goleiro defendeu. E o mais feito, digamos assim, perdido, foi um escanteio que o Vina bateu fechado. O goleiro tirou, sobrou nos pés do Luiz Otávio, bateu nos pés do Luiz Otávio, e a bola ainda bateu na trave, lá no cantinho, e o zagueiro tirou. Então, se esses 3 lances aí, até eu disse pro Ontem, se essa bola entra, se eu tivesse 2 carreiras de peito, eu ia uma porca. Entendeu? Então, se a bola entra, hoje nós estávamos felizes, o Ceará estava em 13º lugar. Então, mas também, vamos esperar contra o Corinthians, o Ceará tem essa, assim, uma superioridade com o Corinthians aqui no Castelão, né? Tanto é que no jogo no ano passado foi 2-0, né? Em 2019, com um gol do Everton no primeiro minuto, também venceu o Corinthians. Então, tudo indica que dá para o Ceará conseguir a vitória. Como eu repito, só falta os atacantes do Ceará tomar a decisão correta. O importante é que o Ceará é favoritíssimo esse jogo. Né? Não é favoritíssimo, né? Mas é favorito esse jogo, porque o Corinthians, assim, o Corinthians vem só os restos aí, né? O Corinthians jogando bem. Você se lembra quando você fez um debate com o Ronald pela Voz do Repórter, quando na final do Paulista, Palmeiras e Corinthians, que eu disse que Palmeiras e Corinthians não estavam preparados para o Campeonato Brasileiro ainda. O Palmeiras mostrou que está o Luxemburgo criticado do jeito que ele é, não sei como é que critica tanto o Luxemburgo, que dizem que ele é ultrapassado e o homem perdeu a primeira agora, na 14ª rodada. Né? O Corinthians é que não decola, é ruim mesmo, o time do Corinthians é ruim. Não consegue decolar. O Ceará não é favoritíssimo, porque não, mas tá jogando melhor. Tá jogando melhor. Favorito. E interessante é que é muito bom a gente ouvir, principalmente dos meios de comunicação que não é o nosso, né? Não é a TV Serra Verde, que quando vai jogar contra o Ceará e contra a Fortaleza, quer seja em casa ou quer seja fora, não é um jogo fácil. Não é aquele jogo que o time já ganhou, o outro time já ganhou. Não. Nossos 2 representantes estão bem, estão fazendo campanhas razoáveis, não excelentes, não boas, mas razoáveis na competição. E a gente espera que continue assim. Mas, senhores, meu amigo e minha amiga internauta, o tempo passou, como o Ronald poderia narrar dizendo assim, e o tempo passou, né, Ronald? Vamos acabar aqui o nosso Giro na Voz do Repórter deste sábado, agradecendo a sua audiência, a sua paciência. Você já sabe, todo sábado, 11 da manhã, pela sua TV Serra Verde, programa Giro na Voz do Repórter. Mande sua dúvida, sua crítica, sua sugestão, tá aí o WhatsApp na tela. Não esqueça, acesse o site da Voz do Repórter, vou dizer só mais umas 500 vezes, www.vozdoreporter.com. Temos lá notícias, áudios, vídeos, a programação da rádio. Fique à vontade também para você fazer parte da Voz do Repórter. E já vou passar a palavra para o Ronald para ele dizer o que ele quer agora e também para se despedir do nosso amigo e da nossa amiga telenauta. Vai lá, Ronald. Como palavra final, eu queria agradecer ao Leandro, queria agradecer ao Carlos Queiroz, companheiro aí de Pedro de Guerra, e a todos os internautas, telenautas aí, telespectadores da Serra Verde, a direção também da Serra Verde. E deixar aqui a minha mini crônica. O Fortaleza contra a equipe do Atlético Mineiro deixou de ser o time do Ceni, não só porque essa questão de vincular o Fortaleza de 3 anos para cá do Ceni, mas a maneira Ceni de jogar, é isso que eu quis dizer. Fortaleza contra o Atlético Mineiro jogou um estilo daquelas camisas, como tem uma das alcunhas do Fortaleza, é o time daquelas camisas. O Fortaleza voltou a jogar botando o pé na jaca, com raça, com vontade, com fibra, e sem esquecer de estar aí com aquela velocidade, aquela troca de passe envolvente rápida para ataque, mas o Fortaleza, principalmente, o que deu a vitória para o Fortaleza foi a cabeça quebrada do Bruno Melo, 13
ponto na cabeça, enfaixado, e o cara foi lá. Um gol tipicamente cearense, né? Opa! Que o Ronald caiu o sinal do Ronald já no final, espero que ele volte aí, né, Carlos? Mas, Carlos. É só lembrar por que eu falei do jogo do Fortaleza, porque essa semana eu fui igual precisão, né? Eu estava em todo canto, tá? O jogo do Ceará, do Fortaleza, depois do jogo do Ceará. Então, por isso que eu desmiucei mais o Fortaleza, que eu estava comentando o jogo. O Ceará foi o repórter. E agradecer a Web TV Serra Verde pelo convite mais uma vez, né, de estar aqui no programa esse sábado. Agradecer você e parabenizar você pela condução mais uma vez, Leandro. Espero que o Ronald esteja nos vendo, mas parabéns também ao Ronald, né, que ele sabe da admiração que nós temos por ele. Então, obrigado a vocês, obrigado a todos, e até o próximo programa que me convidarem, se Deus quiser. Sim, então você já sabe. Então vamos ficando por aqui. Muito obrigado mais uma vez pela sua audiência, pela sua paciência em mais um programa da TV Serra Verde, Giro na Voz do Repórter. Muito obrigado, fiquem com Deus e até o próximo programa, se Deus quiser.